Bolsa Escola, Bolsa não sei o quê. O problema não é a gente sempre estar alimentando esse pessoal com Bolsa Família, Bolsa Escola, porque sempre esse pessoal vai ficar pobre. A gente tem que tomar alguma medida para esse pessoal pobre subir de classe. Candice Tales, vocês têm direito à réplica. Vocês estão suspirando aí, não, né? Com certeza se resume bem a bolsas, como o ProUni deve ser uma bolsa também, como exatamente o sistema de bolsas, como Bolsa Família, etc. Ao invés de ser simplesmente um aparelho para cada vez mais a dependência das classes mais pobres, eu vejo até de outra forma, como uma distribuição de renda. Por incrível que pareça, o hoje falecido Antônio Carlos Magalhães, o projeto dele que foi aprovado é exatamente para distribuição de renda, que já tem, eu acho que cerca de 6 a 8 anos. Então, minimizar exatamente o governo Lula, a corrupção, que não é de hoje. Eu digo que a corrupção só existe no Brasil há 507 anos, coisa mínima. Ou seja, desde a chegada dos portugueses, que trouxeram também, até digo um vírus, ou uma bactéria, ou um veneno horrível para a gente. E o combate à corrupção está havendo. E no momento que o Lula se negou, ou pelo menos se omitiu a falar, eu lembro exatamente que toda ação tem uma reação. Uma vez o então presidente da República, Fernando Henrique, ao ser vaiado por pessoas idosas, etc., ele chamou exatamente esses idosos de vagabundos. Coisa que até agora não foi feita exatamente pelo atual presidente. Então, até qual ponto podemos minimizar corrupção a um governo que está há 5 anos, aliás, nem 5 anos no poder? Se os próprios irmãos dele, se o próprio filho, se tudo isso existe investigação, coisa que não ocorreu em governos anteriores, é algo a se falar. Não lembro se é o Celso Romano, professor de filosofia, no programa Roda Viva, que ele estava exatamente enfatizando isso. Depois a gente fala mais um pouco. Vamos agora para o computador, né, Larinha? Nós temos aqui muita gente, inclusive, interagindo, dando opinião. Eu vou começar dando uma opinião a favor e uma contra. Primeiro, um a favor. Foi o Antônio Eric, ele disse o seguinte, que não achou uma falta de respeito, não. Não que ele concorde com a ação das pessoas presentes no Maraca, mas acho que falta de respeito é deixar as pessoas esperando 1h50 após a hora marcada por uma abertura de PAN. Desrespeito ao Brasil com a importância econômica que tem, ter um caos aéreo, isso sim é desrespeito. Deixar as pessoas passarem 10, 12 horas num aeroporto. E o presidente nada faz para solucionar. E acho que as vaias não foi só para o presidente, mas sim para toda a política suja do país. Esse foi Antônio Eric que falou. Em contrapartida, temos aqui o Camilo de Sá, que ele disse que é contra pelo simples motivo de ele estar lá pelo voto popular. Então, porque agora, aqueles que o elegeram, vaiaram. Provavelmente as mesmas pessoas que o vaiaram foram aqueles que o elegeram. Fala, Balinha. Bom, nós podemos ver isso aí do seguinte aspecto, né? Como o professor Tales falou, que 90 mil não representaria 190 milhões, certo? E que o número de votos, 50 milhões, certo? Também muito alta essa votação expressiva. Só que vale salientar o seguinte, as coisas estão mudando, o povo está acordando. Essa é uma prova. A mente humana, certo, daquele cidadão, independente de quem estava lá na abertura do PAN, se era de classe alta, média e baixa, sentiu que teve um momento para já mostrar a sua indignação com o que está acontecendo atualmente com o país. Então, pessoal, vamos acordar, vamos abrir os olhos e levar para frente essa guerra, essa batalha, porque nós queremos um país sério, sem corrupção, independente de quem esteja no poder. Não estou aqui defendendo partido A, nem partido B, nem ninguém. Apenas estou sendo contra as atitudes e a forma de governo que, no meu modo de ver, está sendo um pouco baixa, de acordo com a proposta de governo do atual presidente. Candice, tem uma coisa? Algo a falar? Tudo bem. Como o Thales já falou, eu creio que a corrupção não vem de hoje, creio não, acho que todo mundo, com plena consciência, não pode dizer que a corrupção veio junto com Lula, né? E vejo pela primeira vez, todos os dias o jornal batendo em cima da corrupção, CPIs, pelo menos acontecendo, até mesmo contra parentes do presidente Lula. Acho que o caminho, ele está trilhando, né? Não vai ser da noite para o dia que vai a corrupção se extinguir do país.
é o seguinte, o presidente, na hora, quebrou um pouco o protocolo e ele, além de não ter lido o seu texto, né, ele saiu antes do evento terminar. O que, no caso, Thales acha dessa postura do presidente? Você, se fosse o presidente, é difícil até se colocar no lugar, mas se você fosse o presidente, você deixaria que a abertura acabasse ou você também sairia? Quebrava mesmo? Eu quebraria. O presidente do COB, desde a gestão anterior do Fernando Henrique, ele quem esteve atuante na programação exatamente desses jogos, em primeiro lugar. E, em segundo, nós devemos lembrar que o Lula, diferentemente de outros governantes, tem seu grau de inteligência diferente do seu grau de escolaridade. Já tivemos no poder doutores, honoris causa, por suborno, e, sendo bem sincero, não vi grandes melhorias, não. Como é um homem do povo, fala errado, um país meritocrático como o nosso, no caso, se você não tiver um grau de escolaridade, você é rejeitado por todos, no qual você tem mestres doutores que metem o dedo na sua cara, sem ter nenhum conhecimento, apenas com a titulação. Eu vejo exatamente uma atitude do presidente, não como uma atitude só do presidente, mas como humano. Ele ficou magoado. Quem não fica magoado quando é vaiado? E mais ainda, pegando a deixa de balinha, estamos caminhando muito bem. Logo também porque a delegação da Argentina, a delegação da Bolívia e dos Estados Unidos são horríveis, foram vaiados também. Os atletas têm culpa exatamente das más atitudes dos seus governos. Isso é coisa até, posso dizer, infantil da atitude deles. Para piorar mais ainda, no sentido até do presidente das ações, que Evo Morales fez foi defender sua terra, coisa que o Brasil fez em 54. Os Estados Unidos e a Argentina, um amigo meu esteve na Argentina há pouco tempo, de cada 3, 4 casas, você tem exatamente uma bandeira. A cada 4 casas você tem uma bandeira da Argentina ou dos Estados Unidos. Coisa que o nosso patriotismo, digo isso porque eu amo esse país, apesar de ter umas falhinhas, mas deixa lá, amo esse país, mas nosso patriotismo é um patriotismo programado. E repito, mais uma vez, continua as coisas enquanto os cães ladram, a caravana passa, viu, pessoal? Diego. Então, eu concordo também em parte com o professor Thales, que ele falou que realmente o patriotismo no Brasil deixa um pouco a desejar. Mas eu queria voltar um pouco na corrupção, que alguns colegas aqui falaram, né, que estamos combatendo a corrupção e tudo, mas o PT ele entrou em contradição. Por quê? Porque quando ele era da esquerda, eles faziam o quê? Eles combatiam a corrupção, né? E quando eles chegaram no poder, o que foi que fizeram? Cuspiram no prato que comeram, né? Como nós vimos, um governo totalmente estrambelhado, né? Tomando apenas medidas paliativas, né? Apagando sempre fogo, né? E como nós estamos vendo, atualmente, eu acho que falta de respeito, falta de educação, seria a corrupção e o caos aéreo. Que até eu dei uma lida numa nota que o governo estava comemorando, porque parece que o acidente que aconteceu lá em Congonhas, parece que foi um problema mecânico. O governo estava comemorando porque a culpa não era deles, né? Isso aí eu acho que é um absurdo isso, né? Um governo totalmente omisso. Fala, Thales, você está suspirando, filho. Infelizmente, devido à irresponsabilidade de alguns membros da mídia hoje em dia, nós sabemos muito bem que existe a manipulação. A própria mídia hoje é conhecida como quarto poder. O poder que a mídia exerce sobre a gente é muito grande. Então, além do acidente ano passado vieram acusar novamente o governo. Eu estava em um dos tópicos, inclusive detalhando que o presidente Lula tem culpa. O Katrina é culpa do Lula, o efeito estufa é culpa do Lula. É culpa do Lula. A queda das Torres Gêmeas não era ainda presidente, mas é culpa dele também, porque ele premeditou a presidência. Então tem N coisas, pessoal, que o Lula tem exatamente o quê? Tem exatamente culpa. Mas o membro do governo, que fez até um gesto um pouco, posso dizer até obsceno, ele estava exatamente ali, colocando para fora um peso que estava nas costas dele. Em nenhum momento ele citou, ou pelo menos falou algo, como a câmera também estava longe, ao extremo, que viesse a ser um agressor contra as pessoas que morreram naquele acidente. Afinal de contas, todas as pessoas ficaram chocadas. E para as pessoas que frequentam aeroportos, sabem muito bem que os aeroportos brasileiros, que não é meu caso, eu sou ando de busão, IMTs, a vida, por enquanto, mas no caso exatamente dos aviões, os nossos aeroportos são muito mais shoppings do que propriamente locais para que as pessoas tenham acesso aos seus aviões. E caro, meu. E caro. E mais ainda, deixaram de forma altamente deliberada e mal organizada